Você acha que sabe de onde vêm as árvores? Claro que sabe. Você já viu isso milhares de vezes. Você planta uma semente na terra, rega, espera algum tempo e, por fim, algo verde rompe a superfície e começa a crescer em direção ao céu. As árvores vêm da terra. Todo mundo sabe disso. É uma pergunta que nem valeria a pena fazer, exceto por um detalhe, porque há um fato aqui sobre o qual quase ninguém para pensar. Um carvalho adulto pesa aproximadamente 5.000 quilogramas. Algumas árvores pesam muito mais do que isso. Isso significa que agora existem toneladas de madeira, casca, raízes e galhos que simplesmente não existiam um século atrás. Então a pergunta é: de onde veio toda essa massa? Não de forma vaga ou poética. Fisicamente, de onde vieram esses 5.000 quilogramas de matéria sólida? A resposta óbvia é: da terra. As raízes se aprofundam. A árvore absorve alguma coisa, e essa coisa se transforma na árvore. Parece correto, parece evidente. Então vamos testar essa ideia. No século XVII, um cientista flamengo chamado Baptist van Helmont realizou um experimento famoso. Ele pegou um salgueiro que pesava 2 quilogramas e o plantou em 90 quilogramas de terra seca. Durante 5 anos, apenas o regou e observou seu crescimento. No final, a árvore pesava 76 quilogramas. Ela havia ganhado 74 quilogramas de nova massa. Depois, ele secou novamente a terra e a pesou. A terra havia perdido menos de 60 gramas, apenas 60 gramas. A árvore ganhou 74 quilogramas e a terra praticamente não mudou. Então, de onde vieram os outros 73 quilogramas e 940 gramas? Não vieram da terra. A resposta que todo mundo repete simplesmente desapareceu. Os números destruíram essa resposta. A maioria das pessoas apenas dá de ombros diante disso. Pensam que deve haver alguma explicação técnica que não entendem, algo relacionado a nutrientes ou química. Então deixam o assunto de lado e seguem em frente. Mas espere, não siga em frente. Porque o que acabou de acontecer é extraordinário. Você acabou de observar 74 quilogramas de matéria física sólida surgirem praticamente do nada, e não faz ideia de onde vieram. Isso não é uma pequena lacuna no seu conhecimento. É um enorme buraco na sua compreensão de como o mundo físico realmente funciona. E quando você realmente enxergar a resposta, ela mudará completamente a maneira como você pensa sobre as árvores, o ar e a própria matéria. Permita-me mostrar. Até aqui, tudo bem. A Terra não explica isso, mas a água explica, certo? A árvore bebe água o tempo todo, litros e mais litros de água. Um grande carvalho pode absorver cerca de 400 litros de água em um único dia quente. Ao longo de um século, isso representa uma quantidade gigantesca de água passando pelo sistema. Então a massa deve vir da água. Essa é a próxima resposta óbvia, e parece ainda mais convincente do que a Terra, porque é fácil imaginar: as raízes absorvem a água sobe e a árvore cresce. Claro, simples e lógico. Exceto por um detalhe. Na verdade, isso também não funciona. O motivo é o seguinte: a água é H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando a árvore processa a água, ela a separa. Usa o hidrogênio, enquanto o oxigênio é liberado de volta para a atmosfera. E, aliás, praticamente todo o oxigênio que você está respirando agora vem exatamente desse processo. Mas o hidrogênio é o elemento mais leve que existe. Seria necessário reunir uma quantidade absurda dele para formar uma massa significativa. E, além disso, a madeira não é feita de hidrogênio. A madeira é feita de carbono. O carbono é a espinha dorsal de toda molécula orgânica, de toda a parede celular, de cada fibra de uma árvore. Ele é pesado, denso e representa cerca de 50% do peso seco de qualquer árvore. E aqui está o problema: não há carbono suficiente no solo. Também não há carbono suficiente na água. As raízes de uma árvore absorvem minerais do solo, nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos semelhantes. Eles são essenciais para as funções biológicas. Mas, somados, todos esses minerais representam talvez apenas 1% a 2% da massa seca total da árvore. A enorme quantidade de matéria que forma o tronco não pode ser explicada por nada que saia da terra. Os fatos estão diante de nós. A matemática não salva essa ideia. Por mais que imaginemos as raízes absorvendo água, nenhum cálculo consegue preencher o enorme vazio entre aquilo que entra pela raiz e a massa que a árvore realmente adquire. Assim, você fica diante de um problema que deveria realmente incomodá-lo.
Há um objeto de 5.000 quilogramas diante de você. Você sabe que ele cresceu a partir de uma semente de apenas 150 gramas. E não consegue explicar de onde veio toda essa massa. Não veio da terra. Não veio da água. Não veio de nada que entra no solo e que você consegue ver. A resposta está em um lugar completamente diferente. Um lugar para o qual a maioria das pessoas nunca sequer pensa em olhar. E quando você descobrir onde é, nunca mais verá uma árvore da mesma maneira. A massa vem do ar. É isso. Essa é a resposta. Não da terra, não da água, não dos minerais, nem de qualquer coisa que você possa segurar nas mãos ou ver entrando no solo. Quase toda a massa física de uma árvore, seu tronco, sua casca, suas raízes e seus galhos, vem de um gás invisível que flutua na atmosfera, o dióxido de carbono, CO2. Aquele gás que, neste exato momento, representa apenas 0,4% do ar ao seu redor. É disso que as árvores são feitas. Um carvalho de 5.000 quilogramas, no sentido físico mais literal possível, é ar solidificado. Quando Van Helmont realizou seu experimento e não conseguiu descobrir para onde a massa havia ido, a resposta esteve diante dos seus olhos o tempo todo. Ele simplesmente não podia vê-la, porque ela era invisível. O que realmente acontece é o seguinte: as árvores absorvem dióxido de carbono da atmosfera através de minúsculos poros em suas folhas, chamados estômatos. O CO2 entra. A árvore o separa. Retira o carbono dessa molécula e liga os átomos de carbono entre si, formando longas moléculas complexas que servem como matéria-prima estrutural. E essas moléculas se tornam tudo: glicose, celulose, lignina, aquelas fibras rígidas da madeira. Depois que o carbono é retirado, o oxigênio restante é liberado de volta para a atmosfera, que, mais uma vez, é a fonte do oxigênio que você respira. A árvore funciona, essencialmente, como uma linha de desmontagem do próprio ar. Ela desmonta moléculas invisíveis. Fica com o carbono, libera o oxigênio, e esse carbono se transforma em madeira. Madeira sólida, densa e física, que você pode tocar, cortar e queimar. Isso não é uma metáfora. É um mecanismo molecular real. Pare por um instante e pense no que isso significa. Toda tábua de madeira e toda casa já construída começaram como um gás. Toda mesa de madeira, todo navio, toda floresta e cada folha de papel que você já tocou um dia foram CO2 invisível flutuando na atmosfera. As árvores são máquinas que alcançam o ar, retiram dele a matéria e a empilham em forma sólida, usando nada além da luz do sol como fonte de energia. Van Helmont tinha razão em ficar confuso. Ele apenas nunca pensou em pesar o ar. E, para ser sincero, por que pensaria? A ideia de que algo sólido possa surgir de algo invisível desafia toda a nossa intuição sobre como a matéria funciona. Mas é exatamente isso que acontece. Cada árvore que você vê é atmosfera cristalizada. Pense um pouco sobre isso. Depois, deixe-me mostrar como isso acontece. Na escola, você aprendeu a palavra fotossíntese. Provavelmente se lembra de algo sobre luz solar, clorofila e oxigênio. Passou na prova e seguiu em frente. Mas ninguém realmente lhe mostrou o que acontece. E o que realmente acontece é um dos processos físicos mais extraordinários do universo conhecido. Vamos examiná-lo com calma. A luz do Sol atinge uma folha. Essa luz não é apenas calor ou brilho. Ela é radiação eletromagnética, viajando a 300 milhões de metros por segundo. São campos eletromagnéticos oscilantes. A mesma força fundamental que mantém seus átomos unidos. A mesma força por trás dos ímãs, da eletricidade e da química. Quando essas ondas eletromagnéticas atingem uma molécula de clorofila dentro da célula da folha, algo extraordinário acontece. A energia da luz é absorvida por um elétron da molécula de clorofila. Esse elétron é lançado para um nível de energia mais alto. Em seguida, ele é transferido ao longo de uma cadeia de moléculas chamada cadeia de transporte de elétrons. À medida que se move, fornece a energia necessária para produzir adenosina trifosfato, ATP, a unidade de energia utilizada pelas células para realizar trabalho. Essa é a reação luminosa. Energia capturada da radiação eletromagnética e armazenada na forma química. Agora, a planta utiliza essa energia armazenada para realizar algo quase inacreditável. Ela pega uma molécula de CO2, que é extremamente estável e não tem nenhuma intenção de se separar e a força a se abrir. Retira o carbono e utiliza esse carbono para construir um açúcar simples chamado glicose, cuja fórmula é C6H12O6. 6 átomos de carbono
são ligados entre si com a adição de hidrogênio e oxigênio. A glicose é a primeira substância sólida produzida nesse processo. É o primeiro momento em que um gás atmosférico invisível se transforma em uma molécula física real que a árvore pode utilizar. Depois, a árvore pega essa glicose e faz algo ainda mais impressionante. Ela liga milhares de moléculas de glicose umas às outras, formando longas cadeias repetitivas chamadas celulose. A celulose é o principal material estrutural das paredes das células vegetais. Além disso, a planta produz lignina, que preenche os espaços entre as células e dá à madeira sua rigidez e resistência. A celulose e a lignina são a verdadeira substância da madeira. E todas as ligações químicas que mantêm essas moléculas unidas, todas as ligações entre cada átomo de carbono presente em cada cadeia de celulose, de cada árvore, de cada floresta da Terra, são eletromagnéticas. A mesma força, sempre a mesma força. A luz do Sol, ou seja, a radiação eletromagnética, atinge uma folha. A energia é capturada e usada para criar ligações químicas eletromagnéticas entre os átomos de carbono retirados do ar. Essas ligações constroem a glicose. A glicose constrói a celulose. A celulose constrói a madeira. A energia eletromagnética transforma-se em matéria sólida. Esta não é uma versão simplificada. É exatamente isso que acontece na realidade. Agora leve essa ideia um passo adiante, porque ela não termina nas árvores. Você se alimenta. Grande parte dos alimentos que você consome vem das plantas. Ou você come plantas diretamente, ou come animais que se alimentaram dessas plantas, ou até mesmo outros animais que comeram esses animais. O resultado não muda. Cada caloria que você consome depende de algo que cresceu retirando o carbono do ar. E isso significa o seguinte: o carbono presente nos seus músculos, nos seus ossos e no seu cérebro. O carbono presente neste exato momento em cada célula do seu corpo. Até pouco tempo atrás, era CO2 atmosférico. Nós não somos feitos da terra, nem somos feitos da água. Somos ar reorganizado, costurado por ligações eletromagnéticas e alimentado pela antiga luz do Sol. Cada átomo de carbono do seu corpo tem uma história. Ele flutuou na atmosfera como CO2. Uma planta o absorveu, separou e o transformou em glicose. Algum ser vivo comeu essa planta. Outro ser vivo comeu esse animal. Por fim, esse carbono chegou ao seu alimento. Depois entrou no seu corpo, formando as moléculas que fazem de nós aquilo que somos fisicamente. E antes de estar na atmosfera, esse carbono fazia parte de outro organismo. Esse organismo morreu, se decompôs e liberou novamente o carbono na forma de CO2, para que ele permanecesse na atmosfera até ser capturado pela próxima planta. Há bilhões de anos, o carbono circula continuamente entre os seres vivos e a atmosfera. Nós somos apenas um arranjo temporário de átomos que já fizeram parte de incontáveis outras formas de vida antes de nós e que farão parte de incontáveis outras depois de nós. Isso não é filosofia. É química. Feynman dizia que compreender a biologia de uma flor não destrói sua beleza. Pelo contrário, acrescenta algo a ela. Saber o que ela realmente é não simplifica a experiência de olhar para uma árvore. Aprofunda essa experiência. Porque, quando você olha para um carvalho, já não vê apenas um monte de terra que de alguma forma se ergueu e criou casca. Você vê séculos de luz solar solidificada. Você vê energia eletromagnética capturada de uma estrela situada a 150 milhões de quilômetros de distância. Você vê essa energia sendo usada para criar ligações químicas entre átomos de carbono retirados do ar, empilhados um sobre o outro, até se transformarem em algo no qual você pode subir, esculpir ou descansar sob sua sombra. A árvore não retira sua matéria da terra. Ela a retira do céu, do sol, do próprio ar. E você, que está ao lado dela observando-a, faz parte exatamente do mesmo processo. Uma organização diferente. O mesmo mecanismo. Luz solar capturada. Carbono ligado. Matéria construída. Você e a árvore realizam o mesmo truque fundamental, apenas em direções diferentes. Se você deseja ver o mundo como ele realmente é, quero que saiba de uma coisa. Ele nunca é exatamente como parece. Muito obrigado, meus estimados amigos, por terem me acompanhado até aqui. Se este vídeo despertou o seu interesse, você pode apoiar esta jornada deixando o seu gostei, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Até o próximo vídeo.